Atos 16, 30 e 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Que Deus aplique esta palavra em cada coração. Deixa a Bíblia aberta nesse texto aí, que é um dos mais conhecidos das Escrituras, quando a gente pensa na salvação da família. Neste mês de maio, nós comemoramos o mês do lar, o mês da família. E a programação da nossa igreja está voltada, para essa temática, a necessidade das famílias de conhecerem a palavra de Deus e conhecer a Cristo. Famílias centralizadas no Evangelho. Foi escrito um editorial que todos nós devemos procurar ler. Deus concedeu a graça a Bruna e Thalita para preparar esse editorial, que certamente trará grande edificação para todos que dele tomarem conhecimento. Meus irmãos, não tem realmente necessidade maior para as famílias do que a necessidade que elas têm do Evangelho. Existe tanta coisa que está militando, conspirando contra as famílias nos dias atuais. Há um processo de desconstrução da família muito grande. Esses fatores estão trabalhando com todas as suas forças, certamente inspirado pelo inimigo maior das famílias, que é o próprio Satanás, para desconstruir. Esse trabalho está sendo arquitetado, a começar pelas crianças. Não é de agora. Desde o princípio da criação, o inimigo trabalha contra as famílias. Haja vista que no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos ali a primeira investida de Satanás contra as famílias, contra os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E de lá para cá, ele não tem parado de trabalhar, porque ele quer ver a ruína do ser humano, a ruína do indivíduo. E ele trabalha nas famílias, e ele, conseguindo o seu êxito contra as famílias, ele consegue contra toda a sociedade. Há muitas coisas tramitando até mesmo para serem aprovadas por leis em nossa nação. A política tem trabalhado, as instituições têm trabalhado para aprovarem coisas totalmente na contramão da palavra de Deus. E as famílias têm sido alvo predileto de Satanás. Tudo que nós pudermos fazer para o bem das nossas famílias, devemos fazer. Eu acho importante que os pais procurem dar o que de melhor puderem, sem com isso se complicarem, financeiramente falando, em prol dos seus filhos, em prol de suas famílias. Isso é importante, o lazer, a boa educação, a boa saúde. Mas tudo que for feito fracassará se não estiver em primeiro lugar o Evangelho na vida das famílias. Se Deus não estiver em primeiro lugar na vida das famílias, tudo isso aí será em vão. É necessário, portanto, que todos entendam que a maior necessidade das famílias não é um plano de saúde. A maior necessidade das famílias não é uma boa faculdade. A maior necessidade das famílias não é boas casas, bons carros, estabilidade econômica, financeira, emocional. Não. A maior necessidade de todas as famílias é a necessidade de Deus.
O salmista no Salmo 127, ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eis porque a razão de nós trazermos a mensagem do Evangelho para as famílias, porque o Evangelho é a resposta de Deus. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a mensagem de salvação. O Evangelho, nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As famílias precisam serem salvas. E a salvação numa família normalmente começa pelo indivíduo. E através desse indivíduo, outros mais são alcançados. O Senhor, quando chamou a Abraão, você pode abrir comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Veja o Senhor dizendo: de ti farei uma grande nação. A começar de Abraão. A Bíblia está dizendo aqui: todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele já com isso profetizava acerca do Evangelho. É por meio do Evangelho que o Senhor nosso Deus abençoa todas as famílias. O Evangelho, voltando a Atos capítulo 16, é o poder de Deus. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, que vai ser um instrumento de Deus para levar a mensagem de salvação a toda uma família, ele mesmo pode testemunhar que o Evangelho é o poder de Deus pela experiência poderosa que ele teve na sua vida. Ele, o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era religioso, ele era uma pessoa decente. Só que estava completamente enganado. Ele era perseguidor da igreja de Cristo. Nos próximos domingos, se Deus nos permitir, estaremos falando sobre a conversão de Saulo. E ele testemunha quando ele escreve a sua carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. As famílias precisam dessa palavra, dessa mensagem do Evangelho, porque é poderosa. Se aquele que se declarou o principal dos pecadores foram alcançados, não existe indivíduo, por mais vil pecador que seja, que não possa ser alcançado e transformado pelo poder do Evangelho. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. As famílias, portanto, precisam muito deste Evangelho, poder de Deus, transformador. Transformou, por exemplo, aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo. Durante toda a sua vida, só fez o que de pior existia. Tão malfeitor que era, que, tendo ele quebrado a lei, foi condenado à morte. A pena de morte foi-lhe atribuída para que ele fosse crucificado, pagando assim pela transgressão da lei. E aquele homem, instantes antes de dar o seu último suspiro, ele roga ao Senhor Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. Se tinha alguém que não merecia salvação, era aquele, porque durante toda a sua vida só fez o mal e estava ali morrendo, mas ele pôde ouvir do Senhor Jesus Cristo essas doces palavras, quando Jesus dizia: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Pois ele tinha dito ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava ali naquele instante reconhecendo que era digno da condenação, reconhecendo que estava perdido, reconhecendo que estava destinado ao inferno, reconhecendo que era um pecador, mas estava reconhecendo também a Cristo que estava do seu lado, que era aquele que poderia dar solução para o seu problema espiritual, para o seu problema de vida eterna. Ele não pensou no livramento da cruz ali naquele momento, não. Ele disse: quando vieres no teu reino. Ele já pensou na eternidade. Então o homem e pintou e bordou, mas teve a graça de Deus de ter os seus pecados perdoados e ter a vida salva. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar todo aquele que crê. A igreja não podia fazer nada por aquele homem, ele mesmo não podia fazer nada por ele, somente em Cristo estava a sua esperança e, portanto, ele foi contemplado com a salvação. Nesse texto aqui nós vamos encontrar um homem também que teve uma experiência poderosa, transformadora na sua vida, o carcereiro de Filipos, que certamente era um homem também mau, sempre era escolhido para essa função. Pessoas cruéis, pessoas que testemunhavam, muitas vezes guerras sangrentas, que sabiam tratar duramente com as pessoas e chicoteava os presos, era terrível. Mas ele tem uma experiência poderosa de transformação, como a gente vai ver. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Nesse contexto aqui, meus irmãos, vocês têm a sua Bíblia aberta aí em Atos 16. Nós vamos ter a salvação inicialmente de uma família. Veja no capítulo 16, versículo 11, o que é que diz a palavra de Deus? Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direção à direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Que coisa linda ler nas Escrituras. Não deixe de conferir a leitura, não deixe de marcar a salvação de toda uma casa. Você percebeu isso? A casa toda de Lídia foi convertida ao Senhor e todos os membros da sua família foram batizados. Essa é a vontade de Deus. Ele vai declarar isso ao carcereiro através do apóstolo Paulo, mas nós temos aqui a conversão de Lídia, e essa foi uma iniciativa da parte de Deus. Deus enviou até aquele local o apóstolo Paulo, e ali ele pregava o Evangelho entre as pessoas que o viram, Lídia. E assim também toda a sua casa teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Houve ali conversão. A Bíblia diz que Deus abriu, olha aí o versículo 14, quando encerra dizendo que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente pede à igreja para que esteja em intercessão. Homem algum abre o coração por si mesmo para Deus. É Deus que opera o novo nascimento na vida do homem. A salvação é um dom de Deus, ela pertence ao Senhor, e Ele tem essa disposição. E é interessante a leitura da conversão dessa mulher aqui, porque nós acabamos de citar a conversão de um ladrão, de um malfeitor, de um criminoso.
Mas Deus não faz acepção de pessoas. Alguns chegam a dizer que o evangelho é só para marginais, é só para viciados, é só para drogados, cachaceiros e por aí vai. Não. A Bíblia diz que todos pecaram. Você que é um bom profissional, você que é um bom comerciante, você que é uma boa dona de casa, saibam, não há um justo sequer. Todos são pecadores. E aqui está uma boa dona de casa, temente a Deus, religiosa, mas que ainda não era salva. Precisou ouvir o evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo e assim ser salva junto com toda a sua casa, e deu esses sinais de transformação, obedecendo a ordem do batismo, abrindo a porta da sua casa para servir aqueles servos de Deus. Que coisa tão maravilhosa. A seguir, esse texto vai falar da cura de uma adivinhadora. Veja o versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui está uma jovem. O inimigo não escolhe a quem matar, a quem destruir. Ele quer ver a ruína de todos, das crianças, dos jovens e dos adultos. E o evangelho, ele veio para alcançar as crianças, os jovens e os adultos. Aqui está uma pessoa que estava sendo usada pelo demônio para a multidão ali de Filipos, que era uma cidade comercial, era uma cidade voltada a crenças ocultistas. Entre aqueles que tinham essas crenças, havia esta mulher aqui que tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas, mas não era por ela mesma. Ela era possessa de um espírito maligno, e que falava muitas coisas verdadeiras, e que operava algumas coisas ali naquele lugar. E o que ela declarou acerca do apóstolo Paulo era uma verdade. O que foi que ela disse acerca de Paulo? Que eles eram servos do Deus Altíssimo, Paulo e Silas. E de fato eles eram. Satanás, para prender as pessoas e seduzir as pessoas, ele usa muitas vezes até certas verdades que ele não crê. O inimigo tem enganado a muitas pessoas, e algumas seitas se utiliza até mesmo das escrituras. As crenças idólatras, as crenças espiritistas, todo tipo de crença que por aí vai, há uma efervescência religiosa tão grande no mundo, se faz uso das escrituras. Não conforme as escrituras, mas interpretam conforme o seu bel prazer, interpreta segundo a cegueira espiritual que tem, e o maligno tem seduzido e enganado a muitas pessoas, até muitas vezes mostrando na palavra. Mas ele é o pai da mentira. Ele usa as escrituras não por crer nas escrituras, não por confirmar a verdade das escrituras, mas ele usa as escrituras para enganar, para seduzir. O inimigo estava aqui enganando aquela jovem, e aquela jovem dava lucro àquelas pessoas porque adivinhava, e perturbando o evangelho, o apóstolo Paulo. Note bem, para onde ele ia aquela mulher. Você já imaginou uma coisa dessa? Aonde o pregador ia, aquela mulher ia e ficava dizendo aquelas coisas, até um dia que ele não perdeu a paciência e agiu e libertou do poder do nome do Senhor Jesus Cristo aquela jovem. E por conta disso houve grande perseguição, porque as pessoas perderam financeiramente falando. Ela dava com as suas adivinhações lucro àquelas pessoas, e quando se viu sem aquele espírito maligno, não podia nada fazer. Acharam muito ruim, porque para aquelas pessoas era o dinheiro, as coisas materiais, o bem-estar social
é melhor do que qualquer coisa. Não estavam interessados no Evangelho, não estavam interessados na palavra de Deus. Não estavam interessados em viver uma vida santa. Não, estavam interessados em casa, estavam interessados em bens materiais, estavam interessados a gozar esta vida aqui mesmo. Não estavam preocupados com suas almas, não estavam preocupadas com a vida eterna. E eu pergunto a todos vocês que estão aqui nesta hora: vocês estão de fato preocupados com a eternidade? Vocês estão preocupados para onde irão depois da morte? Pois bem, a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe para aquele carcereiro, que ele trouxe para essa mulher aqui, Lídia, foi uma mensagem de salvação, foi uma mensagem de vida eterna, foi uma mensagem de transformação para as suas vidas. E essa moça aqui foi liberta, e por conta disso houve perseguição e Paulo foi preso. Mas veja que exemplo, meus amados irmãos, esses dois homens, Paulo e Silas, nos dão. Como igreja de Cristo Jesus, atentemos para o exemplo deles. Diz a Bíblia, no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas, por causa da pregação do Evangelho, foram presos. Uma prisão subterrânea. Prisão naquele tempo era algo terrível. Prisão nunca foi coisa boa, naquele tempo pior ainda. Porque além de trancafiados, presos, eles estavam acorrentados num tronco. Mas a Bíblia diz que mesmo naquela circunstância totalmente adversa, mesmo em tamanho sofrimento, eles estavam louvando a Deus. Eles compreendiam o que dizia o salmista: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E mesmo sofrendo, e mesmo ali num estado deprimente, terrível, estavam os servos de Deus ali, louvando e orando ao Senhor. E de repente houve ali um milagre, um terremoto, e a prisão se abriu, e houve outro grande milagre: nenhum preso fugiu. Mas era escuro, o carcereiro não percebeu essa situação, imaginou que todos os presos tivessem fugido. E veja o que é que diz o verso 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Essa seria a sentença, caso ele deixasse os presos fugirem. Ele pagaria com a sua própria vida. Então, quando ele viu aquela situação terrível, ele quis cometer o suicídio. Ele quis tirar a sua própria vida, porque se viu numa situação muito difícil. Infelizmente, há muitos nos dias atuais que se veem numa situação muito difícil e se desesperam da própria vida. Todos sabemos o que estamos querendo dizer. Talvez tenha aqui entre nós alguma pessoa, né, que por razões as mais diversas que eu não posso dizer nesse instante, já sentiu desânimo com a vida, já sentiu tristeza, angústia profunda, falta de paz interior, falta de alegria, de razão para viver, e pensou, talvez até mesmo em dar fim à sua própria vida. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou que isso acontecesse com nenhum de vocês que estão aqui. Mas eu sei que o inimigo tem trabalhado, tem militado em relação a essa questão todos os dias. E praticamente todos os dias nós temos conhecimento. Se abrirmos os jornais, se formos procurar notícias, nós vamos ver essa triste notícia de muitos que desesperam da sua própria vida, porque se vê numa situação muito difícil, sem encorajamento,
sem disposição para enfrentar as tribulações da vida. Esse homem aqui, ele se viu assim, e ele quis matar-se. Mas foi maravilhoso, quando o apóstolo Paulo, veja o que ele disse, versículo 28, olha aí para a sua Bíblia. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não tire a sua vida. Saiba que existe esperança. Há poder no nome de Jesus e no Espírito Santo de Deus. Há poder no sangue de Cristo. Não tire a sua vida, porque o Cordeiro de Deus já foi morto para nos dar a vida eterna. O Cordeiro de Deus já foi oferecido em nosso lugar, para nos dar esperança, para nos dar alegria, para nos dar razão para viver. Somente Ele, o Cordeiro de Deus, somente Cristo pode fazer isso na vida do ser humano, dar sentido à sua vida, lhe dar alegria para viver. Que resposta maravilhosa. Como seria bom, já disse isso aqui várias vezes, que a gente tivesse a oportunidade, sabendo de alguém que está numa situação assim, chegar lá e dizer: não tire a sua vida, não te faças mal algum. O Cordeiro de Deus venceu para destruir o poder da morte. Então a Bíblia diz, no versículo 29, que o carcereiro, tendo pedido uma luz, note bem, isso é uma tocha de fogo, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Esta é a pergunta, né, mais importante que uma pessoa tem a fazer. Senhores, quando ele viu, né, aquele milagre glorioso, ninguém tinha fugido, todos estavam ali. Agora ele não estava pensando na sua morte física, ele não iria participar disso, pelo menos naquele momento. E agora ele pensou, ele certamente já tinha ouvido aquelas orações, tinha ouvido aqueles cânticos, tinha percebido o Espírito de Deus mostrava aquele homem naquele instante que ele estava diante de servos de Deus que poderiam de fato lhe indicar o caminho da salvação. E eles fazem essa pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você sabe o que você tem que fazer para ser salvo? Aquele homem não sabia. Aquele carcereiro não sabia o que fazer para ser salvo. A Bíblia fala de um jovem rico também que chegou diante de Jesus e disse: mestre, que devo fazer para que eu seja salvo? Ele não sabia o que fazer para ser salvo. É uma pergunta que você não pode morrer sem saber. Você pode não saber muitas coisas nesta vida, de geografia, de ciência, de matemática, de física, de química, de qualquer assunto que você possa nomear por aí. Você pode não vai importar muito se você não souber. Mas se você não souber o caminho da salvação, você está completamente perdido. Você precisa conhecer, precisa saber qual é o caminho da salvação. Nessa pergunta dele, note bem, ele não sabia, mas a sua pergunta mostrava que ele admitia algumas coisas. Primeiro, que ele era um pecador, que ele não era salvo, que ele era perdido. Ao perguntar ao Senhor Jesus: que devo fazer para me salvar? Ele agora reconhece, não é, que era pecador e que estava perdido e que estava sendo condenado e que se morresse naquela condição estaria eternamente perdido no inferno. A pessoa que está doente, ela precisa admitir, ela precisa reconhecer essa situação. Ela só vai ao médico se primeiramente reconhecer que está doente e precisa, portanto, de uma solução para o seu problema. A segunda coisa que ele estava admitindo ao perguntar, que ele não tinha capacidade, ele era incapaz disso.
Porque se ele admitisse que ele era capaz de se salvar, ele iria fazer por onde? Eu já vi pessoas dizer assim, acerca da salvação: eu estou fazendo por onde? Eu estou fazendo por onde? Ele se viu completamente incapaz de fazer qualquer coisa, embora tenha perguntado: que devo fazer? Na sua pergunta também mostra que ele sabia que havia vida eterna. Ele sabia que não era isso, morreu, acabou. Muitas pessoas são assim. A gente ouve isso principalmente, né, em funerais, quando estamos participando. Morreu, acabou. Esse é o fim de todos nós. São tantas coisas que as pessoas dizem. Às vezes até diz: agora está melhor do que nós. Não é porque tem convicção que está na eternidade. Acabou-se, não está mais sofrendo, não tem mais nada. Morreu, aniquilou-se. Não. Aquele moço, ao fazer essa pergunta, sabia que tinha vida eterna. Por isso, naquele instante, estava preocupado com sua alma. Essa era a pergunta mais importante. Porque Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você trabalhar, conquistar o seu espaço na sociedade, ter o seu comércio, ou o seu emprego, seja ele qual for, ter a sua casa, ter a sua família, ter recursos financeiros, ter saúde, e morrer e ir para o inferno? De que adiantou? Não valeu de nada. Você não está preocupado com isso, não? Você não sabe que você vai morrer? Mas é apenas saber: eu vou morrer, porque todo mundo vai morrer. Isso é um problema seríssimo. Se você morrer na situação em que você se encontra, o que será da sua vida? Aquele homem ali faz uma pergunta no momento certo aos servos de Deus: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Essa pergunta importante também tem até um lado que podemos dizer negativo. Ou seja, a pessoa achar que pode fazer alguma coisa para ser salva. É isso que ocorre com muitas pessoas. Eu vou para a igreja, eu vou frequentar a igreja, eu vou frequentar a igreja batista, né? Eu vou me batizar, toda pessoa que passar na minha porta eu vou dar esmola, eu vou fazer a caridade, eu vou visitar os doentes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, ajude as pessoas aí ao seu lado. Efésios capítulo 2 é tão conhecido, reiteradas vezes citado aqui. Tão claro esse versículo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Atente bem: ninguém será salvo por suas obras. Ninguém será salvo porque deixou de beber, porque deixou de fumar, porque deixou de matar, porque deixou de adulterar, porque deixou de xingar, porque deixou de mentir, porque deixou de fazer tudo de errado que você puder imaginar, e agora só faz as coisinhas certas. Não. A obra que salva não é a obra do homem. A obra que salva é a obra da cruz, é a obra de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Paulo diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando aquele homem perguntou a Paulo: que devo fazer para que eu seja salvo? Olha a resposta, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aqui está a condição para que o indivíduo seja salvo, para que a família seja salva. Crê no Senhor Jesus. Ele não diz apenas crê em Jesus. Não. Todo mundo diz que crê em Jesus. Ele diz: crê no Senhor Jesus. É bem diferente. Crer no Senhor Jesus é admitir humildemente que necessita dele para ser o salvador de sua alma, para ser o Senhor de sua vida. Crer no Senhor Jesus é abrir mão, é renunciar, é ter Ele como Senhor da vida, é ser guiado por Ele, é obedecê-lo. Não é crer da boca para fora, é crer e seguir.
é crer e obedecer. E aqui nós temos um exemplo claro de salvação na vida do carcereiro e de sua família, porque eles dão evidências que de fato foram transformados, que foram salvos. Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Começou com ele, com esse homem aqui. Deus está interessado em salvar a sua família. Não se desanime da salvação de qualquer membro de sua família, por mais longe e distante que ele esteja de Cristo. Há poder no sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus é poderoso para convencer. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então a Bíblia diz que aquele homem, no versículo 32, né, diz o texto: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Tudo indica que a casa do carcereiro era ali mesmo, ali no cárcere, na prisão, era contígua, né, próximo, ligado. Eu imagino que sim. Ele estava constantemente tendo que cuidar ali dos presos, porque logo em seguida ele pregou, e pregou a todos da sua casa. Não foi a família salva porque ele creu. Todos precisaram ouvir para que pudessem crer. Diz o texto 32: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. O que aconteceu? Qual foi a reação daquelas pessoas? A mensagem, diz o texto, versículo 33: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Ele e todos os seus batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que coisa maravilhosa, uma casa toda crendo no Senhor, e todos sendo batizados. Todos os crentes, eu sei que todos vocês desejam isso, andelam por isso, e orem, interceda. Aqui começou com um só, né? E esse homem foi transformado grandiosamente, a sua casa também, todos o viram, e também foram batizados, deram evidências de uma fé, se submetendo à ordenança do batismo. Então você que crê verdadeiramente, busque urgentemente ser batizado. Essa é uma das evidências de que a pessoa realmente está convertida. É o desejo de publicar a sua fé, de dar a sua profissão de fé diante do público, que tem vida eterna, que tem salvação, não porque está aqui na igreja batista, mas porque tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E a Bíblia diz que levaram os servos de Deus para casa. Eles estavam já servindo, assim como Lídia. A Bíblia diz que assim que Lídia creu, ela e toda a sua casa, disse: venham para a minha casa. Isso é um sinal glorioso, o desejo de ver a casa se tornando também uma igreja, abrindo a casa para a palavra de Deus. E diz o texto, encerrando, que houve grande alegria em toda aquela casa. Não tem nada melhor do que o Evangelho. Não tem nada melhor do que Jesus. Não tem nada melhor do que a salvação que vem de Deus. Crê no Senhor Jesus. O tema do nosso mês é a centralidade do Evangelho na família. O Evangelho é a maior necessidade de todas as famílias. Por quê? Porque tanto pais como filhos são pecadores e precisam ser transformados para terem um relacionamento com Deus e também para que haja um melhor relacionamento na própria família. Que devo fazer para que seja salvo? Foi a pergunta do carcereiro. Você sabe o que deve fazer? A resposta foi dada por Paulo: creia no Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor nesta noite a fé, a graça, para que você possa depositar sua confiança de salvação
em Cristo. E assim a sua família, toda ela também, por meio da sua vida, possa conhecer também o Evangelho e possa também assim ser salva para a glória do Senhor. Foi numa circunstância totalmente adversa, mas Paulo não deixou de alegrar-se e de louvar ao Senhor. Que nós olhemos para esse exemplo. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Você está solto, e a palavra de Deus, como está? Através da sua vida. Que nós possamos olhar esse exemplo maravilhoso, de um homem que fazia missões, mesmo estando numa situação difícil. Que nós não olhemos as circunstâncias para servir ao Senhor, possamos servi-lo de todo o nosso coração. Até porque Ele, para nos dar a vida eterna, Ele não negou a sua própria vida. Paulo sofreu muito pelo Evangelho, mas Cristo sofreu muito mais. Sofreu por Paulo também, sofreu por mim, sofreu por você, para que pudéssemos ter vida eterna. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. E Ele diz a todo aquele que nele crê, não é? Quem crê em mim, não perecerá, mas terá a vida eterna.